Nos próximos 10 anos, né, o Brasil tem uma previsão de investimentos da ordem de 600 bilhões de reais na área de energia elétrica, né? 470 bilhões voltados para investimentos na geração e 130 bilhões aproximadamente na transmissão. Mas a gente sabe que esse número pode ser ainda maior quando a gente olha a questão da expansão da transmissão, principalmente pela questão do crescimento da demanda de data centers e, eventualmente, de hidrogênio verde, se a gente avançar no desenvolvimento desse mercado. O Brasil ele se apresenta como um território de oportunidades, né? Especificamente aqui para data centers, porque a gente tem uma extensão territorial grande, temos mais de 200 milhões de consumidores, uma população também intensa em consumo de serviços digitais, e a crescente digitalização da economia permite com que a gente avance nessa demanda. Ao mesmo tempo, a gente observa que nos países em que há concentração de data center, existe também uma oportunidade de modernização desses data centers que estão já em operação em outros cantos do planeta, e isso gera uma oportunidade deles se transferirem para o Brasil, para esses novos data centers, e também abrindo espaço nos outros países para avanço da inteligência artificial para treinamento, né? Como presidente da EPE, acho que o problema assim, mais de curto prazo é a gente receber esses data centers, mas o planejamento já vislumbra o desafio que será operar um sistema em que você vai ter o treinamento da inteligência artificial com grandes variações de demanda. Então, mais um desafio aqui para o nosso diretor-geral, Márcio Reia, ter que coordenar no dia a dia não só uma geração variável, mas uma carga também intensivamente variável, né? Mas, ao mesmo tempo, falando de oportunidades, o Brasil tem uma matriz de energia elétrica muito renovável, né? Mais de 92% da produção de energia é renovável, né? E a gente tem índices de emissões muito inferiores ao CDE, aos Estados Unidos e à China. É outro fato relevante que é importante a gente considerar. Ao mesmo tempo, a gente se destaca, né, por implantar empreendimentos de transmissão em tempos iguais ou inferiores a 5 anos. Quando você percorre outros países, você identifica que o prazo médio de implantação de linhas de transmissão é algo da ordem de 11 anos, né? A gente aqui, se considerar do planejamento à implantação, considerando toda a etapa de desenvolvimento dos leilões, a gente alcança 7 anos, né, mas de implantação efetiva, 5 anos. Então, outro aspecto positivo para o desenvolvimento desse mercado no Brasil. Nos nossos estudos, a gente tem basicamente 50 projetos no pipeline da EPE, algo em torno de 14 gigawatts, né? E isso não apareceu do nada, né? Desde 2023 que a EPE se dedica ao assunto, a gente identificou uma importância de trazer esse segmento mais próximo da EPE, principalmente para as projeções de demanda, informações de localização, abertura da carga, né, no que é refrigeração, o que é processamento, para que a gente também possa fazer cenários de eficientização do consumo de energia desses data centers, que é um outro elemento que tem surgido no debate no mundo, é como torná-los mais eficientes nesse aspecto do consumo de energia. E esse trabalho já gerou resultados. A gente tem já no leilão de outubro um lote na área São Paulo, que vai ampliar a margem de conexão de data centers ali na região de Barueri, Santana do Parnaíba e em parte da capital, com investimentos da ordem de 850 milhões na área de transmissão, entre autorizações e licitações, né? A gente tem novos reforços em estudos também na área São Paulo e em outras regiões do nosso Brasil, que vão compor os leilões de 2026 também, garantindo aí margem de escoamento para que o INS possa fazer as avaliações de acesso, né? E esse movimento todo traz desafios, né? Essas são unidades de alta potência que exigem um planejamento prévio, né, para a gente evitar ou a ociosidade da rede, né, ou a insuficiência de infraestrutura de transmissão. E aí temos um avanço importante da regulação da ANEEL na área de acesso, com a questão das garantias, né? E aí a gente deu mais um passo importante nessa direção das grandes cargas que rompem
né, o paradigma do acesso que a gente estava tendo. A gente teve um paradigma a ser rompido na geração, foi rompido, surgiu esse desafio da carga e as empresas, né, as organizações do setor elétrico, governamentais, têm buscado responder esse novo paradigma, né? E como que a gente se mantém ainda atualizado? A GPE criou um portal, né? A gente tem um portal com modelos de Non-Disclosure Agreement, em que os empreendedores assinam essa parceria com a EPE e a gente passa a absorver essas informações no planejamento. A gente entende que dessa forma a gente traz segurança para os investidores, de tal sorte que eles possam mostrar para os investidores que seus projetos estão sendo considerados no planejamento energético do Brasil, né? E, por fim, né, eu acredito que temos mais desafios, né, principalmente quando a gente pensar em tornar esses data centers flexíveis. Esse é o paradigma que tem acontecido nos países que têm uma grande concentração de data centers. Alguns chamam de data centers flexible data centers, né? E em alguns cenários o próprio operador consegue fazer o despacho solicitando com que esses data centers baixem a sua carga de processamento para que eles consigam manejar a rede de forma diária. Praticamente um controle pelo lado da demanda, né? Mas acredito que aí a gente precisa ter um olhar específico, será que são cargas muito grandes? Talvez mereça um olhar específico para esse grupo de consumidores, para que a gente ajuste os normativos e os procedimentos de operação para que a gente consiga extrair de forma mais efetiva e melhores resultados nessa operação.